Hoje nós vamos falar sobre um assunto que desperta muita curiosidade. Nós vamos conversar sobre dengue. Não sai daí, nós já estamos no ar. Na edição do Viva Saúde de hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem sido muito comentado e que desperta muita curiosidade. Nós vamos falar sobre dengue. E antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu quero agradecer os patrocinadores do Viva Saúde, que são Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Para esclarecer melhor as nossas dúvidas sobre esse assunto, a gente recebe hoje no Viva Saúde a doutora Eletânia Esteves de Almeida, médica infectologista, que já esteve aqui com a gente, né, doutora? Esclarecendo outros assuntos. Muito bem-vinda aqui novamente. Obrigada, agradeço a nova oportunidade de estar aqui, falando sobre um assunto também instigante, né, e que precisa ser comentado, sim, né? E cada vez tem mais preocupado a gente na região, que é algo que a gente vê crescendo, sim, o número de casos, aparecendo que não tinha e crescendo o número de casos, né? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é essa. Por que a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre dengue? Até um tempo atrás a gente não ouvia tanto, hoje a gente ouve com muito mais frequência. As autoridades de saúde, né, a dengue é uma doença de notificação compulsória, de vigilância epidemiológica, porque é uma preocupação, é uma doença de preocupação mundial. Ela atinge mais de 100 países e ela tem muitas complicações graves também, se não fazer a abordagem a tempo, precocemente. E aqui na nossa região, e no sul de Santa Catarina especificamente, a partir de 2015, a gente vê epidemias em algumas regiões do estado, principalmente no oeste e no norte. Então, a gente teve epidemias em 2015, em 2016, em 2019, e agora nós estamos tendo uma epidemia de novo. Então, as epidemias é quando aparece 300 casos por cada 100 mil habitantes, então é proporcional ao número de habitantes, né? E está acontecendo agora em 2022. Tem-se observado que os criadouros do mosquito, que é o Aedes aegypti, que transmite a dengue é uma doença que é transmitida pela picada do mosquito, ele tem aumentado, esses criadouros têm aumentado na nossa região, no nosso estado, e por conta dessas alterações climáticas, né? É uma doença sazonal, ela acontece mais de novembro a maio aqui, né, na nossa região, onde tem a elevação das temperaturas e sempre precede a chuva, sempre antes das chuvas, porque aumenta muito as temperaturas antes da chuva. Então, é um meio que faz a proliferação do mosquito aumentar, né? E aí a gente tem mais mosquito Aedes infectado com o vírus da dengue, né? Então, tem surgido esses focos cada vez mais, eles estão sendo monitorados pela vigilância epidemiológica. Não é só os casos de pessoas doentes que são monitorados, né? Os focos de Aedes também são monitorados, né? Tem sempre uma busca, né, nas cidades para estes focos e é notificado e tenta-se acabar com os focos e prevenir que eles voltem, mas não é só um trabalho de uma equipe, né? Uhum. É o trabalho de todos. De conscientização, todos, né? Muito forte, todos, né? Todos nós. Uma equipe em cada município não consegue ver tudo o que acontece no município, né? Então as pessoas precisam ser informadas que esses criadouros existem, que eles têm como ser prevenidos, né? E que a gente são medidas simples, né? Não deixar a água parada num pneu, num vasinho de planta, a caixa d'água tem que estar fechada, a piscina tem que estar coberta, sabe? Então tudo isso promove a proliferação do mosquito. Doutora, já que você falasse da piscina, tem uma dúvida que é bastante comum. A piscina, ela é tratada, a água dela, né? E ela fica normalmente aberta, enfim. Quando ela passa por esse tratamento com aqueles produtos químicos todos ali, isso ainda favorece a proliferação do mosquito ou não?
Tem certas formas de tratamento que não destrói o mosquito da dengue. Que na piscina ele realmente pode se proliferar. Ele pode se proliferar. Se você deixar um copo de água que a gente pega da torneira clorada ali, paradinho, ele pode se multiplicar naquele copo de água limpa. A água limpa, ele se prolifera, sabe? Então, não é seguro deixar uma piscina descoberta. Não é seguro deixar... Mesmo quando ela é mais utilizada nas férias, por exemplo? Sim, não é seguro deixar. Então, o ideal é, deixou de usar... Cobre, para evitar, para tomar esse cuidado. Uma outra dúvida, no pratinho de planta, de plantinha, né, no jardim, esvaziar o pratinho, botar de volta, isso é suficiente ou tem que lavar o pratinho? Tem que lavar, porque ele tem um resíduo da água ali, que a larvinha do mosquito fica ali presa. Então, se tem a umidade, a larvinha fica presa e ele pode se proliferar também. Então, tem que tirar aquela umidade e botar a terra no pratinho. Não pode deixar ele exposto. Sim. Tem que tirar aquela umidade e colocar a terra. Falando agora da nossa região, né, a gente iniciou falando justamente dessas mudanças climáticas que têm favorecido cada vez mais o aumento da proliferação do mosquito. Né? Como a gente pode reconhecer o mosquito? É possível reconhecer? Ele é bem característico. Assim, uma vez que você vê ele, você não esquece. A gente identificar que é o Aedes aegypti. Ele é um mosquitinho pequeno. Ele tem assim 2 listras brancas dos 2 lados do corpinho e uma em cima. E o resto é pretinho. Isso diferencia ele bastante do mosquito doméstico, vamos dizer assim. Sim. Diferencia. Não, é bem diferente do mosquito doméstico. Bem, assim, visualmente é bem diferente. E os métodos de combate ao mosquito doméstico, por exemplo, aquele aparelhinho que bota na tomada, o inseticida, né? Eles combatem também o repelente, eles podem funcionar também nesse processo? Isso tem acontecido durante alguns anos. Observa-se que antes se fazia, vamos colocar assim, 10, 15 anos, até 20 anos atrás, se eu não me engano, se fazia a pulverização de veneno nas cidades para o Aedes. Isso já existiu. Mas viu-se que o mosquito ele não é combatido simplesmente com a pulverização. Ele resistia a esse método. Ele resiste porque existia um método, uma pulverização de veneno própria para o mosquito da dengue. E hoje vê que isso não é o suficiente. Ele realmente resiste. Então, o tratamento que a gente faz para o mosquito doméstico não combate o mosquito da dengue. Então, o melhor mesmo é prevenir, né? Não pode deixar... A forma de prevenir é não deixar o mosquito se proliferar. É não deixar ele se proliferar. É não deixar água parada para ele ir lá e se proliferar. Ele tem hábito diurno, então ele sempre está durante o dia, ele coloca os ovos durante o dia, se reproduz durante o dia, ele se alimenta durante o dia e a alimentação dele é através da picada. Da picada que é justamente o que... Que é para pegar o sangue, aí quando ele vai pegar o sangue ele já transmite o vírus. Falando da doença, doutora, quais os sintomas? Como identificar os sintomas da dengue? A dengue é uma doença febril aguda. Então, ela começa com febre, muitas vezes alta, febre de 39. Quando você tem essa febre, você tem muita dor nos ossos, muita dor no corpo. A dor é importante, né? Você pode ter dor atrás dos olhos, que a gente fala retroocular. Você pode ter manchas na pele, né? Então, você pode começar com dores no corpo e febre. Depois do 3º dia desses sintomas, dor nas articulações, né? Dor no muscular. Depois do 3º dia, você pode ter o que a gente chama de exantema, que é como se fosse uma alergia, uma vermelhidão no corpo. Às vezes coça, mas na maioria das vezes não tem coceira. Pode ficar com esse vermelhidão no corpo mais uns 3 dias e passa. A dengue é preocupante depois desses 5, 6 dias, né, do início dela, que aí a febre melhora, só que aí pode aparecer uma complicação grave, que é o choque, que a gente chama, onde
o líquido que está dentro do vaso sanguíneo, ele vai para o tecido. E você tem uma queda na pressão. Você tem um choque por essa distribuição desse volume. Então, você pode ficar com as mãos arroxeadas, que a gente fala cianose, né? Os lábios arroxeados, cianose. Você pode ter falta de ar, levar insuficiência respiratória. Esse líquido que sai do vaso, ele vai se acumular, muitas vezes, ao redor do pulmão, na barriga. Então, ele tira o líquido do vaso sanguíneo, vai para os tecidos e você tem esse choque, essa queda, essa hipotensão. É isso que causa o óbito? Que pode causar complicações e o óbito? Isso é uma das mais graves. Fora os sangramentos. Você pode ter sangramentos, né? Você pode ter pequenos sangramentos, desde sangramento nasal, que é epistaxe, sangramento de mucosa, de gengiva, né? Como sangramentos, evacuações com sangue, né? Então, você pode ter grandes sangramentos também. Mas isso é o que se chama de dengue hemorrágica? Isso é o que se chama de dengue hemorrágica. Porque tem outro tipo de dengue, não? É a dengue, que é o choque, que você faz essa... então é o estágio da doença. É o estágio da doença. Que pode avançar para essas duas complicações. Complicado. Sim. Essa é a dengue hemorrágica ou síndrome do choque, né? E qual a situação aqui na nossa região, doutora? Há algum tempo, assim, como a gente está falando, vem aumentando o número de casos, né? A gente olha os boletins epidemiológicos, que são fontes do Estado que nos fornecem informação, e a gente, assim, até de janeiro até agora, 4 de maio, que foi a última notificação que eu recebi, nós tivemos um caso aqui em Tubarão de dengue confirmado, um em Criciúma e um em Araranguá. Então, de janeiro a maio, tivemos 3 casos na região, confirmados. Isso adquirido aqui na região, né? É importante diferenciar isso, porque tem casos de pessoas que trazem a doença, que adquirem em outros lugares e trazem a doença para a região. Né? A de Criciúma foi autóctone. Importado. A de Criciúma... Importado é quando traz, né? Isso, a pessoa estava em outra região, mas mora aqui, estava em viagem, mora aqui, e durante a viagem começou a apresentar os sintomas e chegou em Criciúma, foi diagnosticado com dengue. Então, é uma pessoa que pegou em um outro lugar, é um importado, mas que foi notificado aqui. E de Tubarão e de Araranguá são casos autóctones, ou seja, a pessoa não viajou. Ela pegou, né, aqui na região, em Araranguá e Tubarão. Então, isso comprova que tem que se redobrar os cuidados mesmo, né? Sim. Quem tem... E não é só quem mora em apartamento, por exemplo, tem que ter esses cuidados também. Em qualquer lugar. Não é só quem tem um terreno grande, que tem possibilidade aí de ter água parada, enfim. Mínimos locais. É que eu volto a frisar. Quem mora em apartamento tem o vizinho de apartamento, que pode ter plantas, que pode ter alguma outra atividade ali que ele põe água, fica água parada, né? Então, assim, nós todos temos que olhar para dentro da nossa casa, né? Porque às vezes eu não tenho, mas o meu vizinho tem, né? Então, todos nós temos que ter essa consciência de não propiciar reservatório para o criadouro do mosquito. Mais uma vez, o cuidado com o coletivo, né? Exato. As medidas individuais que refletem no coletivo, a gente tem aprendido cada vez mais isso. Exatamente. Né? Não tem uma vacina para dengue. Não tem outra forma de prevenir, senão combate à proliferação. Exatamente. Se você combater a proliferação do mosquito, você não tem um mosquito infestado, e você não tem o risco de as pessoas ficarem doentes. Quando a gente fala de um caso em Tubarão, um caso em Criciúma, um caso em Araranguá, de 0 a 10, em que nível isso é preocupante, assim, para quem mora aqui? Aqui é classificado como risco médio. Tem um risco baixo, onde você não tem nenhum caso. Então, isso pode ser considerado um risco médio. Isso. E tem um risco alto, onde já tem vários casos de doentes e até óbito, né? Então, aqui a gente é considerado um risco médio. Esses pacientes, não sei se a doutora tem essa informação, mas esses pacientes, eles conseguiram vencer a doença? Sim.
nenhum desses 3 foi a óbito, né? O importante, existe sinais de alerta ou alarme da dengue, né? O que é esses sinais de alerta ou alarme? A dengue tem essa dengue clássica, que é essa febre, essa dor nas articulações, esse exantema. Mas existe alguns sinais, por exemplo, dor na barriga, dor abdominal. O sangramento, se você tem sangramento pelo nariz, pela gengiva, ou às vezes vai urinar, tem a urina avermelhada, né? Vai defecar, tem as fezes com o sangue, né? Abaixou a pressão, tem queda de pressão, tem tonturas ou desmaios, né? Então, isso são sinais de alerta, de alarme, que precisam ser vistos. Isso são sinais de que esse líquido do vaso sanguíneo está indo para o tecido e a pessoa está entrando em hipotensão e precisa ser hidratada. Precisa procurar um médico. Exato. Atendimento médico. Não, no menor sinal de dengue, de febre, dor, você tem que procurar um médico. Por quê? Do começo dos sinais e sintomas até o final, você tem que ser monitorado. Porque, na maioria das vezes, o seu organismo reage, você passa bem. Uhum. Mas você pode desidratar de uma forma que precisa de hidratação para evitar o choque. Entende? Você precisa evitar o choque. Aí o tratamento é dentro do hospital. Quanto antes começar, então. Isso. Mas se você vê esses sinais de alerta... Eles acontecem paralelos, assim? Ou é Começa, a febre? Começa depois que a febre reduz. Depois de uns 5, 6 dias que começou a febre, quando a febre reduz, você pode ter esses sinais de alerta ou de alarme. Nesses sinais, então, vômitos, então é dor na barriga, vômitos, pequenos sangramentos, queda na pressão, entende? E aí a gente faz o exame de sangue e a gente consegue ver. A gente faz o exame de sangue e consegue ver que a pessoa está desidratando. Então, como identificar, assim, como que se identifica? Tem teste para isso? Ou são exames que se faz, assim, em conjunto para que se possa identificar que é um quadro de dengue? A dengue você tem 2 exames que se faz geralmente. É o PCR, que aí você vai coletar nos primeiros 5 dias da doença e você detecta o vírus, que aí é onde o início da doença aumenta a produção de vírus no organismo. Colhe o exame de sangue e detecta o vírus. Depois do 5º, 6º dia da doença, você já não consegue mais detectar o vírus. Aí você vai ver a produção de anticorpos contra a dengue. Aí a sorologia, aí você colhe a sorologia e anticorpos contra a dengue. São esses 2 exames que você faz o diagnóstico. São específicos para dengue. Sim. Tem um grupo de risco, doutora? Tem crianças, idosos? Tem. Enfim. Tem. Idosos acima de 65 anos. Não gosto de falar de idosos acima de 65 anos, gosto de falar de pessoas acima de 65 anos. Crianças abaixo de 2 anos, né? Então, esses são grupos de risco. Que são mais propensos a ter complicações. Exato. São pessoas que têm mais risco de ter complicações. A doutora falou de um período do ano, né? De uma doença sazonal, ou seja, começa e termina, tende a começar e terminar em determinado período, né? Mas ela pode acontecer fora desse período? Pode ser assim, episódios atípicos? Sim, pode acontecer. Não se pode baixar a guarda? Pode, porque a gente tem os criadouros de mosquito, né? O vetor, o Aedes aegypti, que é um mosquito, é detectado o ano inteiro na região, né? Então, é só ele ter a oportunidade de aumentar a sua produção, se infectar, e aí pode ter os casos de doença, né? Então, precisa ter esse cuidado o tempo todo. O tratamento da doença, como é que funciona assim, doutora? Uma vez identificado, né, e buscando esse tratamento? Não tem um tratamento específico. Não existe um antibiótico para o vírus da dengue. A dengue é uma doença infecciosa. E é causada pelo vírus, né? Mas não existe um antibiótico. Você tem as formas de hidratação oral e intravenoso para evitar as complicações. E aí os analgésicos, antitérmicos, né? E tem que evitar, não pode se usar AS, aspirina,
porque eles podem produzir sangramentos. É importante essa advertência. Na dengue aí, não porque... pode usar essa aspirina, melhorar o infantil, não pode, porque ele pode piorar o risco de sangramento. Porque a tendência das pessoas, quando aparece um quadro de febre, né, é imaginar que está resfriado, está gripado, né, vou me automedicar. Sim. Né? É uma tendência, né, as pessoas têm o analgésico em casa para amenizar aí os sintomas, né? Sim. Nesse caso, né, a gente já está advertindo aqui que a aspirina não deve ser usada. Não. Pode agravar, acelerar esse processo Isso. e agravar o quadro. Sim. Né? Mas um antitérmico não tem risco. Assim. Uma dipirona, um paracetamol, né, o Novalgina, Tilenol, não tem risco. A gente usa muito o paracetamol, que é o Tilenol, né, assim, o nome comercial mais conhecido, né? Então, esses medicamentos não têm risco. Mas, assim, volto a frisar. Quando é suspeita de dengue, você precisa procurar um médico, mesmo que for no começo, mesmo que for uma situação leve, porque você precisa ser monitorado até o final. Pelo menos até 7, 10 dias do começo até o final da doença, né? E assim, aqui em Tubarão, aqui na nossa região, a gente tem poucos casos. Mas se, por exemplo, você for para o norte, onde está tendo muitos casos, Joinville, Camboriú, né? Ou para o oeste, Xanxerê, Concórdia, né? Ali está tendo bastante casos de casos de dengue. Sempre teve, lá é um risco alto. Tanto o oeste como o norte do estado é o chamado de risco alto, porque tem muitos casos e porque já teve óbitos também, né? E por dengue. Então, se você for para lá e dali voltou de uma viagem e dali 5, 7 dias começar com esses sintomas, febre, dor no corpo, suspeite que pode ser dengue. Fique atento. Suspeite que pode ser dengue, porque você pode ter sido picado lá e ficado doente aqui, porque não é imediatamente, você é picado e não é imediatamente que você começa a sentir os sintomas. É depois de 3, 4, 5 dias, até 7 dias você pode manifestar a doença. Entende? Sim. A gente está saindo aí de um período de fortes chuvas, né, de cheias, e a gente né, já sabe bastante do que está acontecendo aí na cidade, né, muita água, né? Isso traz algum risco, além de todo o transtorno que já causou? Isso traz algum risco para a proliferação do mosquito? Para a proliferação do mosquito é aumento da temperatura que as chuvas causam, né? Vem aumento da temperatura, vem as chuvas e prolifera mais o mosquito, sim. Mas depois esse das ambiente, chuvas, né, depois de muito alagamento, muita umidade. Depois das chuvas, esse alagamento contribui muito para uma outra doença que é a leptospirose. Os alagamentos, as enxurradas, né, as inundações é ambiente propício para disseminar a leptospirose, que ela contamina a água e é levado a grandes distâncias. Já que a doutora falou sobre isso, vamos aproveitar a sua presença aqui e falar sobre a leptospirose, então. Porque, de que maneira, a gente sabe que nesses momentos assim, é muito difícil assim, tomar um cuidado para não... né, para desviar desse tipo de ambiente, né? É muito difícil, realmente. É a ingestão da água, é tocar, é estar com algum ferimento. De que maneira que isso pode agravar um quadro ou causar a leptospirose? Você tem a água contaminada com a urina do rato, né? Uhum. Então, o rato, dentro do seu trato urinário, ele abriga a leptospira. E ele urina e contamina a água. Você entrando nessa água, mesmo com a pele íntegra, você pode adquirir a leptospirose. Um ferimento facilita. A ingestão também, porque você tem absorção pela mucosa, né? Não pelo estômago, mas pela mucosa. Então, o contato com essa água contaminada, com a pele íntegra ou não, você pode adquirir a leptospirose. E que cuidados se pode ter nesse caso? Seria não entrar na água, né? Não ter o contato com essa água. Mas quando você vê uma imagem
tudo alagado. Muito difícil, né? Muito difícil. E as pessoas precisando de Inclusive, ajuda. pessoas que saem se voluntariam para ajudar, As né? pessoas precisando de ajuda, as pessoas tendo que entrar nessas ruas, nesses bairros todos contaminados, uns ajudando os outros. Não tem como. E é assim, ó, você entra, às vezes não é nem um alagamento, são poças de água, né? E essas poças de água podem estar contaminadas. E mesmo você com um sapato fechado, mas de repente que ele é um tecido que entra a água, molha teu pé, também pode acontecer de adquirir a leptospirose. Então, é muito difícil tu falar de prevenção numa situação de catástrofe como a gente Sim. passou e está passando. Sim. É muito difícil. O que a gente pode alertar as pessoas é assim, o quadro da leptospirose é muito parecido com o quadro clínico da dengue. Ela gera febre e dor, principalmente nas articulações, principalmente na barriga da perna, na batata da perna, na panturrilha, a leptospirose. E ela pode comprometer o fígado, então pode deixar o olho amarelo, uma icterícia, como se fosse uma hepatite, né? Então a leptospirose pode acontecer. E pode acontecer assim, ó. Nós tivemos as enxurradas agora, tivemos o contato agora, 21 dias depois do contato é que ela pode aparecer. Nossa, é bastante tempo. Bastante tempo. Até 21 dias depois. Mas tem tratamento? Com antibiótico, 10 dias, trata com doxiciclina. A partir dos sintomas. A partir dos sintomas. Né? Não tem como a gente dar o medicamento antes, porque muitos pacientes não têm sintomas. A leptospirose é uma doença autolimitada, a maioria das vezes. Ou seja, você pode entrar em contato e o seu organismo combater e você nem sentir nada. Eu ia perguntar sobre isso, assim, porque um organismo que está em condições assim saudáveis, né? A pessoa tem uma imunidade boa, né? Já é uma maneira de inibir também esse tipo de problema, né? Sim, na maioria das vezes, né? A gente percebe os casos assintomáticos, sem sintomas. Não é a maioria das vezes não são casos sintomáticos ou que gera complicações, né? Isso pode acontecer em várias doenças, né? A pessoa entrar em contato e não ter sintomas, mas a outra da mesma casa apresentar os sintomas e às vezes até com gravidade. A leptospirose pode levar a óbito? Pode levar a insuficiência hepática, insuficiência renal, seria um efeito colateral assim, e uma hemorragia pulmonar importante. Pode levar ao óbito, sim. Doutora, falando ainda sobre dengue e essa questão de ser assintomático, algumas pessoas podem realmente ser picadas pelo mosquito, ter o vírus e não ter sintomas. Exato, pode não ter sintomas. Essas pessoas não entram em estatística, né? Não tem, né? Como, né? Não tem como identificar isso. Assim, a estatística é através da suspeita ou confirmação dos casos. E sempre é baseado num quadro clínico, que é de sinais e sintomas, né? Então, você tem que ter a febre, a dor, né? Quando vai fazer o exame físico, tem uma prova do laço positivo ou não. Então, ou o exame confirmando. A gente não faz exame a partir de uma pessoa assintomática. Não tem uma suspeita. Eu sei que tem foco naquela casa, eu estive lá, fui picada por um determinado mosquito e acho que posso estar. Não. Não existe. Não. Não é considerado isso. Não, controla o foco e orienta as pessoas, né, sobre qualquer sinal e sintoma, mas não se faz nenhum exame de sangue nessas pessoas. Quando a gente fala de ciclo da doença, no caso da dengue, né, voltando aqui à nossa pauta, ela tem um ciclo para começar e terminar? Ou quando começa, quando se instala, o tratamento respondendo, não respondendo, ele pode se prolongar? Não, a dengue é uma doença aguda, né? Ela melhora, a tendência de melhorar ou piorar é de 7 a 10 dias. Então, até 10 dias ela tem que ter uma resposta de melhora ou máxima. Piora. Exato. Ela não é uma doença que se prolonga, não é. Nem a dengue, nem a leptospirose não é uma doença que se prolonga. Ela tem que ou melhora ou não em 7 a 10 dias. Tem outras maneiras de prevenção que não do vaso de planta, o pneu, a piscina, poças d'água, por exemplo?
Como assim? As nossas chuvas aqui, a gente não tem como esvaziar as poças d'água, né? Mas assim, a gente vai ter que esperar secar essas poças d'água, né? Mas assim, caixas d'água têm que estar estampadas, tem que estar sempre fazendo a manutenção, a limpeza, né? Para não fazer o criadouro de dengue ali, né? Além dos pneus, dos vasos, das piscinas. Tudo que for objeto que pode concentrar um pouco de água ali. Às vezes a pessoa olha e fala nem tá... A reciclagem, né? O material reciclado, ele tem que estar todo... Esse tipo de atividade, coberto, né? Não pode estar exposto, tem que estar coberto, né? O material reciclado também tem muito foco, né? Esses recipientes de animais domésticos, isso tem que cuidar também? Também. Os bebedouros, né? Tem que sempre limpar, sempre esvaziar. Os bebedouros dos porcos, do gado, né? Isso também pode ser um foco. É importante, então, essa nossa conversa para esclarecer sobre a doença, né? Entender melhor como é que ela acontece, quando acontece, né? Entender que aqui na nossa região já é uma realidade, já houve focos da doença, né? Casos de tratamentos, ainda bem que bem-sucedidos, né? Mas que poderiam ter sido mais agravados, né? E lembrar que a conscientização, a atitude de cada morador, né? De cada residência, de cada ambiente de trabalho que muitas vezes envolve esse tipo de objeto, né? Que pode ser evitado com água parada. Isso é o principal ponto. Sim. Né? E também saber que nos sinais ali, nos menores sinais, é importante procurar o atendimento médico, né? Eu sempre digo que a informação é a medida preventiva mais importante. Sim. Então, se as pessoas têm a informação que existe a doença na nossa região, qual é o sinal e sintoma, a forma de prevenir, né? A atitude de cada um, individual de cada um, ela repercute na comunidade no todo, né? Então, a dengue é outra doença que nós precisamos que a informação chegue na maioria das pessoas para que elas previnam que aconteça focos do Aedes, do mosquito, e que as pessoas fiquem doentes. Esse alerta é bem pertinente para esse momento que a gente está vivendo, né? Sim. A gente tem os pacientes doentes aqui, né? E todo paciente doente com dengue, ele é uma fonte de transmissão de doença, porque vem o mosquito, o Aedes, e se alimenta dele, e fica infectado e transmite para outra pessoa. Sim. Então, essa forma também é uma forma preocupante. Então, quanto mais pessoas adoecerem, mais a transmissão. Quanto mais pessoas doentes... O mosquito ele vai fazendo esse ciclo. Quanto mais pessoas adoecerem, mais a fonte de infecção. Importante, então, a gente começar agora para evitar que isso aumente, que esse quadro aumente e piore, né? Paulatinamente, de 2015 para cá, vem crescendo o número de dengue no estado, né? Há 14 anos atrás, aqui em Tubarão, na região, a gente não tinha nenhum caso de dengue, né? E agora a gente tem, de pessoas doentes que pegam dengue aqui, né? Então, é importante. A doença, ela não... Na maioria das vezes, ela vai criando o ambiente para ela aparecer, né? Preparando esse ambiente, né? Vai preparando. Então, se a gente sabe como ela se prepara, a gente tem como evitar isso. Sim, importante. Importante então a nossa conversa. Quero te agradecer, doutora, mais uma vez por estar aqui com a gente. Teremos outros assuntos, né? Mas mais adiante, tenho certeza disso. Mas quero então te agradecer por nos esclarecer sobre dengue e dizer que o espaço está aberto sempre que tiveres alguma informação importante para compartilhar. Parabenizo pelo programa, pela iniciativa, agradeço muito por estar aqui e fiquem com as informações. Espero que todos tenham entendido e se conscientizar sobre a dengue também, né? Verdade. A gente agradece também a sua audiência. Lembre-se de compartilhar o Viva Saúde nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. A gente agradece também os nossos patrocinadores, Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Até a próxima edição do Viva Saúde.